Bom, dando sequência sobre voltammetria cíclica, é interessante a gente verificar. Eu vou ter que escrever de novo, você nem sabe o que aconteceu. Deu uma pane aqui e o computador simplesmente desligou. E aí aquela primeira prancha foi perdida. Mas tudo bem, era pouca informação colocada, né? Para que a gente utiliza a voltammetria cíclica? Quer dizer, quando você está buscando alguma informação, que informação que você busca uma voltammetria cíclica? Quando você tem um material, por exemplo, oxidado, recebe um determinado número de elétrons, se converte num material reduzido. Bom, uma coisa fundamental, quer dizer, não sei se eu posso dizer que é fundamental, duas coisas fundamentais que você busca disso aqui são parâmetros. E esses parâmetros são parâmetros normalmente qualitativos e alguns parâmetros quantitativos. Tá? Os parâmetros que se buscam quantitativos, a gente até colocou um pouco numa outra VC recente, são parâmetros relacionados à termodinâmica e à cinética do processo eletroanalítico. Termodinâmica e cinética do processo, ou seja, eletrocinética, tá? Desse processo. E os parâmetros qualitativos, eles têm mais a ver com mecanismos reacionais, mecanismos de reação. E tanto esses mecanismos reacionais quanto os parâmetros quantitativos são de certa forma interligados. Então, quando a gente tinha mencionado que, por exemplo, na polarografia interessa muito o potencial de meia onda, porque ele é uma característica da concentração de uma futura curva analítica, por assim dizer, de concentração, quando você chega na voltammetria de varredura linear, interessa muito o potencial de pico. E quando você chega na voltammetria cíclica, interessa os potenciais de pico, tá? Tanto anótico quanto o pico catódico. Então, se a gente colocar de uma maneira... isso tudo por quê? Porque eu estou buscando aqui parâmetros numéricos que vão me informar sobre, por exemplo, a velocidade dessa reação, vou informar, por exemplo, sobre a taxa, por exemplo, de um fenômeno, por exemplo, um fenômeno de corrosão, tá certo? Vão informar, e nós vimos isso, sobre a possibilidade de uma barreira energética, né? Possibilidade não, existência mesmo, né? De uma barreira energética que se forma entre o estado oxidado e o estado reduzido, tá certo? Em relação ao parâmetro quantitativo termodinâmico, muitas vezes o potencial formal padrão, que pode ser interessante, e que tanto a cinética quanto a termodinâmica podem nos fornecer inclusive o número de elétrons, a gente colocar como N aqui, tá certo? Vou colocar número de elétrons assim para não parecer que esse N é um N qualquer, tá bem? Ao passo que os mecanismos de reação, eles podem nos fornecer informações se esse processo é somente um processo que envolve transferência de elétrons, se envolve transferência de elétrons, ou se além de transferência de elétrons, vou colocar assim também, se também envolve algumas reações químicas. E quais são essas reações químicas? Exemplo prático disso é o seguinte: eu tenho um experimento em eletroanálise que me dá um determinado perfil de curva e eu quero saber se aquela reação desconhecida estão envolvidos 1 ou 2 mols de elétron por mol de analito. Isso é interessante. Eu quero saber se essa reação, portanto, tem a ver com o mecanismo reacional. E também com a parte cinética, né, por assim dizer. Da parte cinética eu quero saber se ela é rápida, se ela é lenta. Da parte termodinâmica eu quero buscar um determinado potencial que seja aquele potencial que só aquela substância ali, só aquela substância oferece uma corrente muito elevada num determinado potencial, porque oferecendo a corrente muito elevada ali, se eu misturar aquela substância com outras tantas, aquele potencial é um potencial único para ela e só ela vai demonstrar corrente. Então isso é interessante. Eu quero saber se o processo envolve de transferência de carga, se está envolvido também em algum mecanismo de reação química qualquer. Um fenômeno de, por exemplo, de transformação. Eu tenho
o analito em estado oxidado se transforma em estado reduzido, mas de repente ele pode se reverter quimicamente ao estado oxidado, ou então ele pode absorver ou se transformar, vamos dizer, num oxidado 2, então ele permitiu uma segunda oxidação, entende? Quer dizer, você começa a cercar informações químicas que dizem respeito a como aquela reação está ocorrendo, desde que aquela reação ocorra com envolvimento de elétrons, tá bem? Vou salvar aqui, porque se der algum pau, pelo menos a gente segura a onda dessa apresentação. E quando você faz isso, você buscando essas informações tudo é ótimo, buscando todas essas informações, olha, eu comecei de trás para frente, porque ele está para baixo, ele deveria estar para o alto, quer ver? Ó? Tá? Buscando essas informações todas, você observa a curva de voltametria cíclica. Eu vou mais uma vez tentar um pouquinho de paciência, uma hora eu vou conseguir fazer ela bonitinha, né, em que você tem aqui, por exemplo, ele vem para cá, aí ele vem para cá, aí já está ficando menos, não, está ficando péssimo, tá? Eu capto parâmetros aqui que me vão dar um certo racional de estudos. Vou colocar dessa forma, sei lá se isso aqui está correto, tá? Um racional de estudo. E esse racional de estudo, o racional de análise, envolve, primeira coisa, ou o primeiro ato, por assim dizer, né, você verificar o shape, né, verificar o formato do ciclo voltammograma. Verificar o formato do ciclo voltammograma. Como a gente vai mostrar na apresentação em slide, esse formato nem sempre ele pode ter um pico único, ele pode ter mais de um pico. E quando tem mais de um pico, ele sugere um processo secundário, um outro processo de eletroanalítico ocorrendo ali, de redução, de oxidação. Se ele, por exemplo, ele tem um perfil equânime, que gera a parte catódica, ou anódica, como queira, a parte contrária embaixo, beleza, mas se tiver uma parte maior do que a outra, isso também tem um significado no estudo. Tá? Então a primeira coisa é o jeitão, vamos colocar aqui, ó, o jeitão. Você verifica o jeitão do ciclo voltammograma, tá certo? Então esse jeitão do ciclo voltammograma, ele pode ser, vamos colocar assim brevemente, tá? Ele pode ser aquela tentativa que eu tento fazer, até agora não consigo fazer, fica feio pra caramba, deixa eu mudar aqui de novo, aí também não, né? Vou fazer uma coisa assim, e aí uma hora vai sair, tá bem? Como ele pode ser também de vários outros formatos, ele pode ser simplesmente assim, ó. Simplesmente assim, tá? Vem pra cá e faz assim, e isso tem algum significado. Ele pode ser, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Ele pode vir aqui, em vez de fazer um meio pato, ele faz uma coisa assim, ó. Tá? E assim por diante. Não, e assim por diante não. E assim por muito adiante. Ele pode ter esse tipo de conformação, deixa eu ver se a gente der espaço suficiente, vou colocar só mais um aqui. Ele também pode ser assim, ó. Eu venho aqui para cima, né? Ele tem aquele pico bonitinho, aí chega aqui embaixo, o pico praticamente não existe. Não ficou tão diferente do outro, né? Vamos fazer um pouco diferente assim. Ele sobe aqui, tem um picão bonitão, nossa, o picão bonitão ficou feião. Ele vem para cá, por exemplo, faz assim. Tá? Então, isso dá ideia, por exemplo, de reversibilidade do processo, enquanto esse aqui dá uma ideia de irreversibilidade do processo. Esse aqui dá uma ideia de absorção na superfície do eletrodo. Esse aqui dá uma ideia de transferência múltipla de elétrons. Tá? Múltipla transferência, colocar de elétrons também. Então, a observação do ciclo voltammograma é muito rica. Só a observação qualitativa, a inspeção visual dele é muito mais rica do que, por exemplo, uma polarografia e também do que uma voltametria de varredura linear, porque a linear você só tem um momento, você vai para o anódico, ou uma corrente anódica ou uma corrente catódica. Não te permite observar fenômenos que possam estar escondidos, por exemplo, na reversão do potencial que é aplicado no sistema.
Então esse aqui é fundamental. Tá? Segundo, você parte para a observação dos parâmetros dos eixos. Né? Não seria identificação dos valores de pico. Então você pode ter aí tanto potencial quanto corrente. E nesse sentido eu posso ter um potencial de pico anódico e um potencial de pico catódico. E aqui, nossa, como é que eu fiz esse negócio aqui meio doidão, hein? Peraí. E aqui eu posso ter uma corrente de pico anódico e uma corrente de pico catódica. Aí você terá valores diferentes, e esses valores diferentes, as diferenças entre esses valores, que nada mais são do que eu havia colocado antes aqui, como sendo, aqui você tem X, aqui você tem Y, aqui você tem um pico qualquer, e aqui você tem as observações, por exemplo, aqui seria o que? Um XP, sem nenhum tipo de metáfora, tá? E aqui você teria um YP, um Y de pico. As diferenças entre o anódico, o catódico, tanto de correntes quanto de potenciais, são informativas, são bastante informativas, certo? A terceira lógica de análise é você obter o voltammograma, observar o ciclo voltammograma em diferentes valores de velocidade de varredura ou taxa de varredura. Tá? Então você aplica um determinado potencial ali, você aplica 1 volt por segundo. Agora, aí exageramos, vamos lá, 100 milivolts por segundo. Agora eu quero fazer 200 milivolts, 300 milivolts, 400 milivolts. Porque isso é informativo, muito informativo, em função do seguinte, o fenômeno principal que ocorre, nós estamos num processo de ciclo de potenciodinâmica, né? Então você aplica um determinado potencial, é uma eletroanálise daquela parte dinâmica, mas a célula precisa estar quiescente. Então o fenômeno principal que envolve ali é a difusão. A convecção e a migração são minorizados e você os garante que sejam dessa forma. Só que a difusão, o analito tem uma determinada velocidade. E quando você aplica um potencial, você deseja, por exemplo, arrancar um elétron daquele analito se for uma oxidação. Tá certo? Ou colocar um elétron se for uma redução. Você aplica um potencial negativo ali, já falamos em sobrepotencial, né, num valor mais distante do sobrepotencial, com valor negativo, para você poder reduzir aquela substância, por exemplo. Ocorre que o analito precisa chegar na superfície do eletrodo. Então o grande jogo é o seguinte, se eu for aumentando a velocidade de varredura, eu provavelmente vou aplicar, eu poderei chegar num regime no qual estou aplicando um potencial que é mais rápido em termos de velocidade do que a próprio coeficiente de difusão, ou da velocidade de difusão, melhor dizendo, daquele analito na superfície do eletrodo. E isso também passa a ser informativo em relação ao processo difusional, transferência de massa, fenômenos de absorção, também, que tornam bastante rica a técnica envolvida. Então, quando você aplica diferentes valores de velocidade de varredura e também de concentração no analito, você observa fenômenos característicos de uma curva analítica em que você tem um determinado potencial ali, determinada corrente de pico associada a uma determinada concentração. Isso cria uma curva analítica também para determinação de concentrações desconhecidas. Tá bem? Eu vou terminar, peraí. E em quarto, porque está terminando aqui, eu comecei e-mail, mas tudo bem, vai dar certinho. Eu vou salvar aqui para não dar problema. Em quarto, você identifica, você calcula, você determina parâmetros termodinâmicos e eletrocinéticos. Então aqui você já passa por uma coisa mais mecanística. Termodinâmicos e eletrocinéticos. Tá? Então esses termodinâmicos, vamos colocar, por que não, né? Você pode ter, por exemplo,
um potencial de meia onda, um potencial formal padrão. Normalmente envolve potencial. Pode envolver número de elétrons? Pode, porque você arranca isso das próprias equações, mesmo da equação de Nash. Tá? E termodinâmicos e eletrocinéticos. Então, esses eletrocinéticos são o que nós já vimos. Né? Então, você tem alfa, você tem, por exemplo, K0 ou KS, como queira, tá certo? Que pode ser inferido a partir daí. Você pode ter também uma corrente de troca, se você desejar obter, principalmente em estudos de corrosão, né? Chamado I-Core, né? O potencial core seria aqui, o I-Core seria para lá, quer dizer, mais ou menos assim, tá certo? E outros tantos. E aí você tem uma quinta e uma sexta, que não está cabendo aqui, mas vai ter que caber, então eu vou puxar ela para cá, ó. Pera aí, deixa eu mudar a cor. Primeiro deixa eu me mudar para cá, e aí eu pego aqui, ó. Não, aqui não. Vou vir para cá, ó. Pra gente poder subir aqui, ó. Agora beleza. Continuar. E aqui, ó. Desculpa a confusão. Que seria um quinto, que seria você buscar mecanismos. Tá vendo? É muito rico a partir da informação do desenho gráfico, né, do perfil formado. Ele gera uma série de informações. Mecanismos. Mecanismos não, né? Mecanismos de reação. Então, por exemplo, essa reação pode estar ocorrendo como O mais 2E formando um R2, por exemplo. Não sei, tá certo? Alguma coisa nesse sentido. Aqui não tá. Não vamos colocar R2, vamos colocar desse jeitinho só. Só que esse R aqui, de repente, ele pode se combinar com um B, tá certo? E formar um outro elemento que é um elemento C, certo? E esse C, de repente, ele pode perder um elétron, ele pode perder 2 elétrons e se transformar novamente no analito inicial. Então, mecanismos de reação, eles podem ser absorvidos e estudados por ciclovoltametria. E um sexto, por assim dizer, você pode fazer o seguinte também, você pode realizar simulações digitais com os parâmetros experimentais. Experimentais. E vice-versa. O que seria o vice-versa? O vice-versa seria você tentar obter quais são os parâmetros que talvez analiticamente sejam difíceis de ser conquistados, talvez você consiga obtê-los não a partir do ciclovoltamograma, mas a partir de uma solução numérica e não de uma solução analítica, envolvendo recursos iterativos computacionais. Você aplica num sistema de simulação, num software de simulação, para tentar chegar mais ou menos no perfil da curva que é parecida com a sua, para você ter sementes ali que possam estar de alguma maneira correspondendo a valores experimentais tais como o que você está obtendo, mas não consegue calcular com precisão. E a simulação digital permite fazer isso, tá certo? Então você tem esse arcabouço ferramental muito apropriado dentro da voltametria cíclica. E eu sei se te colocar. Deixa aqui como 2, né? Muito apropriado dentro da voltametria cíclica, nem sei se é 2 agora, que te permite fazer estudos. Então, na próxima apresentação agora, vou parar de colocar minha letra feia no quadro, vou mostrar o slide, tá, que foi montado para isso, para a gente verificar essas situações que possam ser detectadas, tá bem? Muito obrigado, então. Deixa eu salvar antes, né? Tá certo.